Estou aqui recebendo o nosso convidado, que é o deputado federal Rui Carneiro. Seja bem-vindo, deputado. Além do Poder, boa tarde. Boa tarde, Cláudia. Parabéns pelo novo programa. Cumprimentar também a todos e todas que nos assistem. Para mim é uma grande satisfação estar aqui. Bom, há pouco nós exibimos uma matéria falando sobre a entrega hoje do novo terminal de integração do Parque Solon de Lucena. O que o senhor acha dessa obra, né? E, enfim, qual a sua visão sobre o transporte coletivo de João Pessoa? Cláudia, eu tenho me colocado de maneira muito clara como candidato da mudança, até porque não tive oportunidade. Pré-candidato. Isso, pré-candidato da mudança, até porque não tive oportunidade de governar. E uma das principais mudanças que eu pretendo fazer é nos ônibus, no sistema de transporte coletivo da cidade. Então vamos lá. João Pessoa é uma cidade que tem um orçamento de 4 bilhões de reais e não tem parada de ônibus. Se você for nos bairros da cidade, a maioria das paradas de ônibus, uma parada de ônibus custa 5, 6 mil reais. Não existe, é apenas uma placa com a foto de um ônibus, ao relento, sobre o sol e sobre a chuva. Nós temos hoje a segunda passagem mais cara do Nordeste, uma frota antiga. As linhas foram diminuídas na pandemia, a pandemia acabou. A cidade, além disso, está crescendo, então essas linhas têm que ser ampliadas e a qualidade do serviço tem que melhorar muito. Mas não é fácil fazer isso. O senhor tem ideias para desenvolver? Tenho ideias para fazer isso. Primeiro, nós temos que ver se a tarifa que está sendo cobrada, se é o preço justo e honesto. Porque existe, de maneira clara, uma caixa preta envolvendo esse tema. Tem um Conselho Municipal de Trânsito e Transporte que analisa isso. Está colocando em xeque a lisura desse conselho? Estou colocando em xeque. Inclusive, tive num programa ontem e sugeri que eles deixem público essa planilha. Então, nós temos que discutir, primeiro, esse valor da passagem. Segundo, tem ônibus que prestam serviço hoje em João Pessoa que não poderiam sequer sair da garagem. E isso é uma concessão pública. O prefeito não deveria aceitar esse tipo de qualidade de serviço. Então, eu estou entendendo que se Rui Carneiro for eleito prefeito de João Pessoa, rever a concessão. Não, nós vamos inicialmente mudar o tom com as empresas. Se o serviço não for melhorado, nós podemos rever a concessão, sim. Mas é possível rever a concessão? Claro não tem um contrato assinado para isso? Tem um contrato, mas tem uma qualidade de serviço que tem que ser prestado de boa qualidade. E não é o que acontece em João Pessoa. Eu recebo diariamente vídeos chovendo dentro do ônibus, o ônibus quebrado. E meu compromisso é com as pessoas, não é com o empresário de ônibus. Certo. Então, eu jamais vou aceitar esse tipo de coisa. Então, construir parada de ônibus. Nós temos que aumentar o número de linhas. A população aumentou. Nós temos que voltar o que era antes da pandemia. Não tem a mínima lógica as pessoas andarem nos ônibus como se estivessem numa lata de sardinha, porque os ônibus estão praticamente no mesmo volume da época da pandemia, que o sistema, as pessoas não estavam na rua. Então, empresários de ônibus, se chegarem para Rui Carneiro e disserem queremos dar um apoio, seja lá qual for na sua campanha, o senhor não aceita? Não aceito, lógico que não. Queremos votar no senhor, não aceito. Eu quero o voto da população que anda de ônibus e quer a mudança no formato. Sim. Eu não tenho, eventualmente, para você entender, nada contra empresário A ou B. Eu estou lhe dizendo, respondendo a pergunta, que como prefeito eu não aceito o formato atual, onde, por exemplo, você tem uma integração de ônibus que muitas vezes não dá para as pessoas integrarem, porque o tempo é curto. Então, você sai do bairro das Indústrias, de Mussumagro, do Valentina, do Colinas, do Gervásio Maia, e não dá para você integrar, porque o tempo acabou. Tem linhas que não se integram com outras. Então, tudo isso tem que ser revisto. Número de linhas, ver a questão do preço da passagem. Como é que rever preço de passagem? O Cintur tem alegado? Nós vamos reanalisar a planilha, Cláudia. Tá. Nós vamos reanalisar a planilha e, eventualmente, eu sou a favor, isso já acontece em várias cidades, até de ter subsídio na passagem de ônibus. Ponto que eu queria chegar, porque Campina Grande, Bruno Cunha Lima optou
pelo subsídio. Correto, concordo plenamente, acho que isso é até uma ação da prefeitura, uma ação social com quem mais precisa. A partir do momento que você melhora a qualidade do transporte coletivo, você também diminui o trânsito, porque o que é que acontece hoje? A pessoa com deficiência, é justo, anda no ônibus de graça, mas quem paga? O usuário. Isso devia sair do orçamento da prefeitura. E isso traz um impacto na passagem. Então, nós queremos rever todos esses conceitos, mas não abrimos mão da qualidade do serviço. Isso é uma concessão. Eventualmente, dentro dessa análise, como eu lhe disse, aportar recurso, subsídio, a prefeitura tem que construir paradas de ônibus. Não adianta, depois de 4 anos de mandato, você reformar o terminal, entre aspas, de integração, porque ali não tem integração, da Lagoa. Até porque, dependendo de onde a pessoa venha, a integração hoje é no cartão e não dá tempo de acontecer. Então, esse é um dos principais temas que eu defendo uma mudança radical.